Então, nós vamos falar aqui a respeito de conceito ampliado de saúde e placebo. Nós temos que lembrar, então, alguma coisa sobre a conceituação de placebo. Placebo, que é usado, por exemplo, em pesquisa clínica, é, então, um suposto medicamento sem efeito. É quando se tem, por exemplo, em uma pesquisa clínica, dois grupos de pessoas ou de pacientes, um grupo vai receber a medicação que tem efeito, supostamente tem efeito, e uma outra que não tem aquele fármaco, aquela substância que, na primeira medicação citada, vai gerar, desencadear efeitos supostamente esperados. Então, isso é feito com o estudo, certamente tem critérios éticos para haver essa escolha, essas medidas, mas digamos que essa é uma ideia genérica do placebo. E o efeito placebo é um efeito que um medicamento, algum procedimento, alguma intervenção pode indiretamente gerar algum efeito benéfico inesperado que não esteja diretamente ligado ao seu efeito farmacológico propriamente dito. Isso tem uma certa amplitude, digamos assim, que já entramos a falar a esse respeito. E, eventualmente, confunde-se o placebo com o que antigamente, antes de existir a especialidade de cuidados paliativos, era usado esse termo paliativo para querer significar alguma coisa inócua que era usada pelo paciente ou, eventualmente, dada como se fosse assim, na falta de dar alguma coisa, então se dava alguma medicação que era assim designada como paliativa, no sentido de não produzir efeito. E temos também o efeito nocebo, que aí seria o contrário. Esse nocebo seria um efeito deletério inesperado, que não teria a ver aí com a função da medicação, já que o efeito colateral é uma outra coisa, o efeito colateral é alguma coisa que, numa determinada porcentagem, é esperado que eventualmente possa ocorrer. E nós temos, então, procurando encaixar isso dentro do conceito ampliado de saúde, nós temos aqui esse conceito ampliado, já que o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Não, no conceito ampliado acabou se incluindo, digamos assim, também este quadrante cultural, né? Então, a grande maioria das vezes, olhamos para a saúde como algo dentro desse quadrante físico, algo objetivo, né, que seja mais palpável, mas acontece que existe também todo o campo subjetivo, psíquico, mental, o campo social, interobjetivo, onde se tem as vacinações e outras medidas de natureza social coletiva. Esse campo cultural acrescentado, ampliado, é onde entra mais a subjetividade, a intersubjetividade, né? Não apenas a subjetividade, mas a intersubjetividade com aspectos, como o próprio nome diz, cultural,
aspectos que envolvem fatores culturais que dizem respeito a comunidades. Então, em saúde, se tem essa noção de que todas as pessoas têm a sua dimensão individual e a sua dimensão coletiva, cada pessoa. Então, cada pessoa não é apenas, não está restrita aos seus aspectos individuais. E nesse campo cultural, onde nós podemos ver aqui que eles interferem uns nos outros, no campo cultural, nós temos estes, inclusive, os aspectos relativos a tradições, religiosidade, espiritualidade, no sentido amplo do termo. Então, como nesta fala não estamos procurando explorar muito detalhadamente os aspectos do conceito ampliado de saúde, estamos querendo dizer que em cada um destes campos é possível acontecer o tal do efeito placebo. Pode acontecer no campo físico, alguma medicação, algum procedimento, alguma coisa com um olhar mais tradicional, mas também no aspecto psíquico-mental, bem como no aspecto social e no cultural. Então, uma pessoa pode ter alguma elaboração nesse âmbito cultural que tenha um efeito nos outros campos, um efeito positivo, independente da sua objetividade inicial. Então, não necessariamente uma pessoa que vai ser beneficiada, por exemplo, por uma música, ela estará fazendo um tratamento com musicoterapia. Eventualmente, ela pode estar fazendo essa terapêutica, que vai trabalhar a partir desse aspecto lúdico-artístico, vai atingir os outros campos, mas aí tem determinados critérios terapêuticos, né? Mas, eventualmente, uma pessoa pode ser beneficiada por alguma atividade dentro desse campo que seja benéfica, nesse sentido do efeito placebo que estamos falando. Então, qualquer um desses âmbitos pode interferir nos outros. Uma medicação que acabe resultando num efeito placebo positivo no sentido do campo psíquico-mental pode beneficiar essa vivência coletiva dessa pessoa, no aspecto social como no aspecto cultural. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo em que cada um desses campos tem a sua atuação específica, terapêutica específica dentro do próprio campo, também pode acontecer o tal do efeito placebo, não apenas com o remédio propriamente dito, lado físico, ou com o procedimento, mas com diversos outros fatores. Então, nós vemos, inclusive, que um quinto item chamado de saúde ambiental, onde existe a interação do ser humano com o meio ambiente, inclusive neste item poderá haver esse ir e vir do efeito placebo, do efeito benéfico. Então, não há mal em placebo ou efeito placebo. Então, o fato de isso poder acontecer e ser benéfico, não há problema nisso. Agora, pode ser que, através de estudos, acabe se detectando esse nível que seja do placebo e que não seja do placebo, e acabe se fazendo alguma separação. Não, isto aqui foi efeito de terapêutica, e este aqui foi efeito placebo. Isso, às vezes, é detectável, às vezes não. Assim como no contrário, que é no efeito nocebo, o efeito ruim,
que é diferente daqueles efeitos colaterais esperados. Se o efeito nocebo vai passar a entrar no âmbito dos efeitos colaterais, isso é um outro processo que vai surgindo nos estudos. Mas o fato é que, ao mesmo tempo que não se tem a noção exata do efeito placebo quando ele vem a acontecer, né? Então, nenhum profissional vai provocar o efeito placebo intencionalmente, isso acaba acontecendo sem querer, mas quando isso ocorre, não é uma coisa ruim ou negativa. O efeito placebo, agora, dentro de estudos, isso pode ser colocado dentro do campo placebo ou dentro do campo nocebo. Aí vai depender, certamente, da, de quanto se vai fazer em termos de busca de entendimento do processo em questão.